Dando continuidade ao estudo da carta aos Colossenses, estudaremos a parte 2 do capítulo 3. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para você receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, nós vimos que o apóstolo Paulo fala a respeito daqueles que são convertidos, aqueles que aceitaram a Cristo, como eles devem viver no processo de santidade. Que nós vimos que ser santo, que é separado de Deus, é aquele cristão convertido, aquele que aceitou a Cristo, aquele que deixou o seu eu e passou a ser parte da família de Deus, se arrependeu de seus pecados, entregou a sua vida para Cristo e ele vive no reino de Deus espiritual aqui na terra. E que Deus o justificou através de Jesus Cristo, Deus agora está no processo de santificação e depois o processo de glorificação, que isso vai ocorrer quando nós estivermos na glória, aqueles que estiverem em Cristo Jesus. Aqui nessa segunda parte do capítulo 3, o apóstolo Paulo continuará falando a respeito daqueles que estão convertidos ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que pertencem a Deus, a família de Deus aqui na terra. Ele vai dizer que nós devemos procurar a santificação diariamente, porque Deus, através do Espírito Santo, nos perdoou, nos purificou, vai nos transformando no decorrer das nossas vidas. E essa transformação, essa mudança de caráter, essa mudança de vida que ocorre no interior, é espiritual, isso é obra do Espírito Santo. E nós chamamos isso de santificação. É diário isso. Vamos iniciar agora para que a gente possa compreender o que é que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Colossos e que também serve para nós continuarmos firmes junto da graça de Deus desenvolvida através do Espírito Santo que habita em nós. Versículos 12 em diante. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Olha só, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, orientando a igreja localizada lá na cidade de Colossos, essas pessoas, Paulo estava falando para os crentes em Cristo Jesus, estava falando para os primeiros cristãos lá na Ásia Menor, hoje Turquia. E essas pessoas, elas eram pagãs, elas viviam no mundo, adoravam outros deuses, não conheciam a obra salvadora de Jesus Cristo e foram chamados ao arrependimento através da mensagem do Evangelho que se propagou por todo o mundo. E o apóstolo Paulo, quando leva essa mensagem de conforto espiritual, quando ele manda essa carta para os irmãos colossenses, ele fala, olha, vocês agora pertencem a Cristo Jesus, vocês agora é um povo eleito, um povo santo, criatura de Deus, formado em Cristo Jesus. Vocês agora têm que desenvolver diariamente esse processo de santificação nos corações.
Deus os perdoou, Deus os salvou e Deus agora os santificou e vai continuar durante a sua vida te santificando. Isso que o apóstolo Paulo falando para a igreja de Colossos. 2000 anos se passaram, durante todo esse período a igreja de Cristo ela vem se fortalecendo, ela vem levando a mensagem do Evangelho àqueles que não conhecem, e hoje o Evangelho já está no mundo todo. E essa mensagem de santificação é uma mensagem daquele que conheceu a Cristo, aquele que agora é convertido. Se você é uma pessoa convertida em Cristo Jesus, se você é verdadeiramente um cristão autêntico, essas coisas que o apóstolo fala é aquilo que nós devemos andar diariamente. Ele fala que nós fomos revestidos pelo poder de Deus através de Cristo Jesus, então agora procuramos amar os nossos semelhantes, amar os nossos inimigos. Se por algum motivo atingimos alguém, se por algum motivo ofendemos alguém, nós devemos perdoar, pedir perdão àquelas pessoas. Se aquelas pessoas também cometeram algo de errado contra nós, nós também temos que ser rápido, temos que perdoar. Essa é a virtude de ser um cristão autêntico, é perdoar rapidamente, amar, ser grato, ser misericordioso com o próximo, ter compaixão com o próximo, é se colocar no lugar do outro, para que você possa compreender, para que você possa amar. Porque ele fala que o amor é um símbolo da perfeição. É o amor fraternal de Deus, é o amor que Deus derrama em nossos corações através do Espírito Santo, onde nós passamos a fazer as coisas através do Espírito Santo que habita em nós. Ele vai nos santificando, é uma obra diária, diariamente, esse processo. E nessa santificação você vai perdoar mais, você vai amar mais, você vai procurar não ficar ofendendo ao próximo, você vai ter um entendimento que vem de Deus. A gente sabe que a conversão, a transformação é dada por Deus. Nós somos esse agente que também leva a mensagem transformadora a outras pessoas. Deus nos usa. E quando ele fala que nós devemos revestir de toda a plenitude, revestir de todo o poder de Deus, é para que nós possamos compreender que o Evangelho e a salvação em Cristo Jesus, ela começa pelo esse amor fraternal de perdoar o próximo, e que em Cristo Jesus nós devemos colocar todas as nossas petições, que nós devemos em Cristo Jesus fazer tudo por Ele, para Ele. Nós devemos procurar ter o cuidado de se fortalecer nesse processo de santificação, buscando a Deus de todo o coração, lendo a sua Escritura e tendo ela como uma regra de fé para que você possa praticar a fé verdadeira cristã, que é as Escrituras. O cristão que não lê as Escrituras, como é que ele vai entender o que Deus está falando ao seu coração? Se ele não ora, como é que ele vai ter essa intimidade com Deus e ser fortalecido pelo poder do Espírito Santo? Se o cristão não coloca todas as coisas que ele faz para Cristo, ele também não está compreendendo. Porque aqui o apóstolo Paulo ele diz, tudo que vocês fizerem, vocês têm que fazerem pelo motivo, Jesus Cristo. Quando eu perdoo alguém, eu perdoo essa pessoa não por mim, eu perdoo porque Jesus me perdoou, Jesus naquela cruz do Calvário, ele morreu por mim, por você, e ele perdoou os meus pecados. Assim como ele perdoou os meus pecados, eu também tenho que perdoar o pecado do próximo. Nós fomos convertidos, fomos salvos não por nossas obras. Por isso que esse processo de santificação, nós fomos salvos, selados pelo poder do Espírito Santo, mas continuamos sendo pecadores, pecadores redimidos pelo poder de Deus, pela graça irresistível. Mas esse poder que Deus nos dá é justamente esse de quando estivermos num momento de aflição, num momento de problemas de relacionamento, seja no lado familiar, seja com
no trabalho, seja em qualquer outra atividade envolvendo os seres humanos, nós temos que compreender que nós devemos salvar, nós devemos perdoar, nós devemos amar. E esse amor não é o eu. Eu perdoo não por mim, mas eu perdoo pelo amor de Cristo. Somos perdoados, somos selados pelo poder do Espírito Santo e devemos também levar esse amor a outras pessoas, perdoando e mostrando, sendo testemunha de que somos verdadeiramente discípulos de Jesus aqui na terra. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai, te pedimos que aqueles, ó Pai, que ainda não compreenderam, ainda não foram convertidos, ainda não foram selados pelo poder do Espírito Santo, que ainda não se arrependeram dos seus pecados, que ainda não entregaram a vida para Ti, Pai, não compreenderam ainda o Evangelho, que estão nesse mundo perverso, Pai, que o Senhor venha a transformar, porque sabemos que é o Senhor que chama ao arrependimento, a fé dada pelo Senhor. Então, dá a fé a essas pessoas que não alcançaram ainda a graça, Pai, que essa graça ela é irresistível, mas sabemos, ó Pai, que somente os eleitos é que são santos e que fazem parte da obra do Senhor aqui na terra, do reino de Deus espiritual. Busca, Pai, busca, Deus, essas pessoas e transforma de todo o coração. Em nome de Jesus Cristo, é isso que nós te pedimos e agradecemos. Amém.